falar hoje sobre o uso abusivo de drogas e substâncias por adolescente. O uso abusivo de substâncias entre os adolescentes varia de uso esporádico, transtornos graves por uso de substâncias. As consequências agudas e ao longo prazo variam de mínimas e leves até possivelmente fatais, dependendo das substâncias, circunstâncias e frequência de uso. Entretanto, o mesmo uso ocasional pode colocar adolescentes em maior risco de danos significativos, incluindo overdoses, acidentes de trânsito, comportamentos violentos e consequências no contato sexual, gestação, doenças sexualmente transmissíveis. O uso de substâncias também interfere no desenvolvimento encefálico do adolescente, de maneira dependente da dose. O uso regular de álcool, cannabis, maconha, nicotina ou outras drogas durante a adolescência está associado a taxas mais altas de transtorno de saúde mental, pior funcionamento na idade adulta e taxas mais altas de dependência. Adolescentes utilizam substâncias por variedade de razões, para compartilhar uma experiência social ou se sentir parte de um grupo social, para aliviar o estresse, para buscar novas experiências e assumir risco, para aliviar os sintomas dos transtornos de saúde mental, exemplo, depressão e ansiedade. Fatores de riscos adicionais incluem baixo autocontrole, falta de controle parental e vários transtornos mentais. Por exemplo, déficit de atenção, hiperatividade e depressão. Atitudes e o exemplo que os pais dão em relação ao seu próprio uso de álcool, tabaco, drogas de prescrição ou outras substâncias são influências poderosas. De acordo com pesquisas norte-americanas, a proporção de alunos do ensino médio que relatam abstinência vitalícia de todas as substâncias vem aumentando constantemente nos últimos 40 anos. No entanto, ao mesmo tempo, uma ampla variedade de produtos mais potentes, viciantes e perigosos, por exemplo, opioides prescritos, produto de cannabis de alta potência, fenitalina, cigarros eletrônicos ou noce disponível. Esses produtos colocam adolescentes que iniciam o uso de substâncias em maior risco de desenvolver consequências agudas e de longo prazo. A pandemia da Covid-19 teve impacto ambíguo sobre o uso abusivo de substâncias na adolescência. Durante os períodos de permanência em casa, as taxas de iniciação diminuíram, mas as taxas de uso intenso aumentaram porque alguns adolescentes passaram a consumir mais substâncias como um mecanismo para lidar com o estresse. Todo uso abusivo de substâncias, em particular o uso de substâncias inalatórias, aumenta o risco de infecção e também o risco de doença grave. Portanto, intervenções que reduzem o uso de substâncias são uma parte importante na estratégia de mitigação da Covid-19. As substâncias mais utilizadas pelos adolescentes são álcool, nicotina ou tabaco, ou produtos como vape e cannabis, maconha. Álcool. O uso abusivo do álcool é comum e ela é a substância mais frequentemente utilizada pelos adolescentes. O uso relatou em 2021 que entre os estudantes do último ano do ensino médio, 54% dos adolescentes experimentaram álcool e quase 26% são considerados consumidores atuais de álcool, isto é, ingerido bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias. O uso intenso de álcool também é comum e adolescentes que bebem podem ter toxicidade alcoólica significativa. Quase 90% de todo o álcool consumido por adolescentes ocorre durante uma bebedeira, colocando em risco de acidentes, lesões, atividade sexual não desejada e outros efeitos ruins. Define-se bebedeira como um padrão de consumo de álcool que eleva o nível de álcool no sangue para 80 mg por decibel. A quantidade de doses que constitui uma bebedeira depende da idade e do sexo. Pode ser apenas 3 doses em 2 horas, no caso de meninas e adolescentes mais jovens. A sociedade e a mídia retratam o ato de beber como aceitável, em voga ou mesmo como um mecanismo saudável para controlar o estresse, a tristeza e problemas de saúde mental. Apesar dessas influências, os pais podem trazer inferência, transmitindo expectativas claras para o adolescente sobre o bebê, definindo limites de forma consistente e monitorando. Por outro lado, o adolescente cujos familiares bebem excessivamente pode achar que esse comportamento é aceitável. Alguns adolescentes que experimentam álcool passam a se desenvolver um transtorno por uso de álcool. Fatores de risco conhecidos para o desenvolvimento de um transtorno incluem começar a beber em uma idade jovem e fatores genéticos. Deve-se conscientizar os adolescentes que têm muito familiar com transtorno por uso de álcool, que eles têm maior risco. Tabaco. A maioria dos adolescentes ou dos adultos tabagistas começam a fumar durante a adolescência. Se os adolescentes não têm fumar antes dos 19 anos, é muito improvável que eles se tornem tabagistas na idade adulta. Crianças tão novas quanto 10 anos de idade podem experimentar cigarros.
As taxas de tabagismo com combustível entre adolescentes caíram drasticamente nos anos de 1990 a 2000 e continuou caindo. Cerca de 2021, cerca de 4,1% dos estudantes do último ano do ensino médio informaram fumar cigarros atualmente consumindo 30 dias anteriores. Caiu de 28,3% em 1991 para 5,7% em 2019. Apenas 2% relatam fumar todos os dias. Os fatores de risco mais fortes para adolescentes tabagistas são pais que fumam, fator mais preditivo, ou colegas e ídolos, exemplo, celebridades que fumam. Outros fatores de risco incluem mau desempenho escolar, comportamento de alto risco, excesso de dieta, principalmente entre meninas, brigas físicas, dirigir embriagado, particularmente entre meninos, o uso de álcool ou outras drogas, pouca capacidade de resolução de problema, disponibilidade de cigarro, baixa autoestima. Adolescente também pode tirar produto de tabaco de outras maneiras. Cerca de 2% dos estudantes do ensino médio são usuários atuais de tabaco sem fumaça. Essa taxa diminui ao longo dos últimos 10 anos. Tabaco sem fumaça pode ser mastigado, tabaco de mascar, colocado entre lábio inferior e a gengiva, imersão de tabaco ou inalado pelo nariz, cheirado. O tabagismo é relevantemente raro nos Estados Unidos. O percentual de pessoas de 12 anos que fumam charuto diminuiu. Pais também podem ajudar a evitar que os filhos adolescentes fumem e usem produtos de tabaco sem a fumaça, sendo modelos positivos de vida. Não fumar nem mascar tabaco, discutindo abertamente os perigos do tabaco, encorajando adolescentes que já fumam ou mastigam tabaco a parar, incluindo-se necessário ajudar a procurar assistência médica se preciso. Produtos como cigarro eletrônico, produzidos por vape. Cigarros eletrônicos, cigarros vape utilizam calor para vocalizar o líquido contendo o ingrediente ativo, tipicamente a nicotina ou a tetraendrocarbinol, THC. Cigarros eletrônicos inicialmente entraram no mercado como alternativas ao tabagismo para fumantes adultos, e os modelos iniciais não eram muito utilizados pelos adolescentes. Desde então, se transformaram em vape, que são altamente atraentes e tornaram-se cada vez mais populares entre os adolescentes nos últimos anos, especialmente entre os adolescentes de nível socioeconômico médio e alto. O uso do cigarro eletrônico e nicotina vaporizada, sem considerar outras substâncias, entre estudantes nos últimos anos do ensino médio aumentou acentuadamente de 11% em 2017 a 25,5% em 2019, de acordo com o monitoring do QT Futuro. Em 2021, o uso de cigarros eletrônicos diminuiu para 19,6%. Cerca de 40,5% dos alunos dos últimos anos do ensino médio experimentaram cigarros eletrônicos, nicotina e outras substâncias. Em 2019, esse valor era de 45,6%. Cigarros eletrônicos causam diferentes efeitos adversos em comparação ao tabagismo. Outras substâncias químicas contidas nos produtos para vape podem causar lesão pulmonar, que pode ser aguda, fulminante ou crônica, em sua forma mais grave, letal. Além disso, esse produto também fornece concentrações muito altas de nicotina e THC. THC e nicotina são altamente viciantes e é possível que haja toxicidade. Cigarros são cada vez mais forma de inicial de exposição dos adolescentes à nicotina, mas seu efeito sobre a taxa de tabagismo em adultos não está claro. Outros potenciais riscos a longo prazo do cigarro eletrônico são desconhecidos. Cannabis, maconha pré-natal. Em 2021, a prevalência do uso de cannabis entre estudantes do ensino médio foi de 19,5%, uma diminuição de 22,3% em 2019. Cerca de 38,6% dos estudantes do ensino médio relataram ter utilizado cannabis uma ou mais vezes na vida. Em 2010, a taxa do uso atual de cannabis e maconha ultrapassou pela primeira vez a taxa atual do consumo de tabaco. O aumento mais significativo no uso de cannabis e maconha se dá via cigarros eletrônicos de THC. O número de alunos do último ano de ensino médio que relatou o uso do vape de THC aumentou de 4,9% em 2017 para 14% em 2019. Outra substância